Cara, olha só, faz tempo que eu tô sentado no artigo aqui, tá ligado? Pra falar pra vocês. Ele tava guardado, eu já tinha até comentado algumas coisas dele, mas eu acho que agora chegou a hora. Inclusive, eu vi o Luigi, lá do Luigiverso, comentando a respeito disso, de como que a gente tá delegando, né, algumas discussões pro Grok. E aí, nos últimos, sei lá, 5 dias, teve algumas coisas no Twitter que caíram na minha timeline que me chamaram a atenção. Esse aqui foi um dos eventos que aconteceram. Esse aqui foi outro evento que aconteceu durante a Páscoa. Mas o que me chama a atenção aqui, na verdade, não é o post em si, mas como o pessoal tá usando o Grok, o Grok, para decidir se algo se alinha ao que se acredita ou como que tu deve questionar o que está sendo dito. Então, nesses dois posts a gente vê isso. Grok, isso é verdade? Por favor, Machine God, me diz, eu tô certo ou eu tô errado? E aí tem um artigo, na verdade, que saiu, já vai fazer alguns meses que saiu esse artigo, feito por uma universidade lá do Reino Unido, que é da Cambridge, tá? Então a Cambridge postou isso aqui, vários pesquisadores estavam envolvidos e eu já tinha até pincelado, então eu vou passar aqui sobre esses pontos. Então vamos lá, a gente basicamente aqui fez um survey, que seria uma pesquisa com 319 trabalhadores que são de, digamos assim, nível crítico de pensamento, tá? Programadores knowledge, de alguma área que envolve um estudo. Porque o artigo é sobre isso, né? O impacto da IA generativa no pensamento crítico. Então, self-reported seria alguém reportou, né, ou consegue perceber que reduziu, né, o esforço cognitivo e como isso também afeta a confiança do resultado daquele pensamento, né? Então vamos lá, vamos tentar ver isso aqui juntos e tentar descobrir, cara, será que eu também tô correndo esse risco como um knowledge worker? Vamos ver. E se eu vou usar o Grok para traduzir as partes que eu sublinhei para vocês. E aí eu vou lendo aqui, beleza? Pode ser? Não, não pode ser. Que a IA não consegue fazer direito. Deixa eu fazer o mesmo aqui. Então vamos lá. Quando e por que o Gen AI afeta o esforço para pensar criticamente? A análise revelou que a maior confiança na Gen AI está associada a menos pensamento crítico, enquanto maior confiança em si mesmo está associada a mais pensamento crítico. Ok, então aqui é basicamente o quanto que tu delega, digamos assim, o que seria verdade para a IA. O quão confiante tu é do que tu sabe versus o quanto que tu confia no que a IA tá te dizendo. E é o que a gente vê basicamente aqui. Então, nesse caso aqui, bom, muita gente comentou a respeito, e aí, em vez de tu parar, pensar, olhar as coisas e decidir por ti, as pessoas começam a perguntar, né, Grok, isso aqui é verdade? Grok, isso aqui é verdade? Cara, os 3 primeiros comentários aqui é basicamente a galera perguntando pro Grok. Aí a gente pode, talvez, separar um pouco, né? Aqui a gente tá falando de um caso onde as pessoas também querem buscar evidências. Então tu tá buscando na IA, mas hoje tu já sabe que a IA ela busca em fontes externas. Então tá buscando na internet um fato novo e por aí vai. Então as pessoas estão ficando até com preguiça de fazer as perguntas certas pro Google. Porque antes tu tinha que ir atrás e pesquisar. Então, ok que é bobagem ali que as pessoas estão tipo assim, cara, querendo decidir uma coisa que não é relacionado a uma pesquisa, a algo profissional do teu trabalho, né? Mas isso vai também refletir no teu trabalho. Ao invés de tu pegar, por exemplo, como dev e ler a documentação oficial de uma biblioteca, tu vai perguntar para a IA. No momento que tu pergunta para a IA, tu não sabe se ela tá te falando a verdade. E quanto mais tu confia nela, mais tu delega para ela e menos tu pensa. Então, tudo que a gente tá vendo aqui refletido no Twitter, no Grok, a gente também consegue depois observar isso no ambiente profissional dessas pessoas, cara. Aí, sei lá, imagina o teu médico delegando algo pra IA, de qual remédio ele deve te prescrever, tá ligado? Do ponto de vista qualitativo, a Gen AI, que seria a generativa, muda a natureza do pensamento crítico, deslocando-o para a verificação da informação, viu? Integração de respostas e gestão das tarefas. Essas descobertas apontam para novos desafios e oportunidades de design para ferramentas de Gen AI, voltadas ao trabalho do
conhecimento. Então aqui ele tá falando sobre pesquisas, né? E, cara, eu não sou contra IA em pesquisas. Tem muita coisa aí na questão de longevidade que a IA tá descobrindo. Várias coisas novas estão aparecendo aí, até prometendo que a gente... Imagina, cara, prometendo que a gente vai conseguir viver até os 180 anos. Eu vi recentemente. Uma descoberta da IA mostra que a gente pode viver, dobrar a nossa qualidade de vida, não. Dobrar a nossa expectativa de vida. Absurdo. Vamos lá. Introdução. Vamos ver a introdução do artigo deles aqui que está traduzido. Ferramentas de IA generativa definidas como qualquer ferramenta de usuário final cuja implementação inclui um modelo generativo baseado em aprendizado profundo. E aqui até alguém perguntou no último vídeo, Lucas, por que tem tanto investimento em LLMs, em GenAI, e a galera não foca nas IAs que, tipo assim, nas implementações de IAs mais profundas ali, né? Então, nos últimos anos, a gente focou muito em IA generativa, modelos de difusão, né, fazer umas imagens bonitinhas, mas cadê aquele reinforcement learning que a gente tinha no AlphaGo, tá ligado? Os robôs aprendendo a andar, automação de trading, controle industrial, tem muita coisa além de IA generativa, além do ChatGPT. Sistema de recomendação a gente já sabe, né? As redes sociais são IAs, usam inteligência artificial para fazer embeddings, para fazer filtragem colaborativa, para fazer um aprendizado supervisionado ali do que é um conteúdo aceitável ou não. Tem a parte de visão computacional que as empresas usam nos carros, tem as partes de IA simbólicas, né, que envolvem a lógica, uma parte mais de raciocínio automatizado. E aí tem as funções, né? Uma coisa que a gente foca mais ali em algoritmos genéricos, particle swarm, coisas que eu confesso que eu ainda nem cheguei a estudar. Mas a grande questão é que as IAs generativas, elas viraram febre, todo mundo tá falando sobre isso, é porque elas são as ferramentas do usuário final, tá ligado? É a ferramenta que qualquer pessoa, qualquer normie consegue utilizar. Fazem parte de uma longa linhagem de tecnologias que geram preocupações sobre o impacto de qualidade do pensamento humano, assim como a escrita, a impressa, a calculadora e a internet provocaram resistências no passado, a GenAI também levanta questões válidas. Isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente também sempre delegou coisas para a opinião de alguém. A diferença é que agora a gente não está delegando para a opinião de um ser humano, a gente está delegando para a opinião do machine god, né? Conforme observado por Bainbridge, a ironia da automação é que, ao mecanizar tarefas rotineiras e deixar a exceção para o humano, acabamos por privar as pessoas da prática constante de julgamento, resultando na atrofia dessas habilidades cognitivas. E é o que a gente vê aqui, né? Então aqui a galera pergunta, Grok, qual das duas imagens mais se aproxima da provável aparência de Jesus? Daí o Grok vai lá e mostra, tem evidências históricas, a imagem à esquerda, com pele mais escura e cabelo curto, e por aí vai, é mais próxima da aparência. Aí ele fala aqui do século I, no Oriente Médio, né, onde a maioria tinha pele morena, e por aí vai. Daí outras pessoas vão começar a pular, e ao invés de pensar e dar a sua opinião, seu senso crítico ali, ou até compartilhar a sua crença, a pessoa vai mais pro Grok. Tá, mas ô Grok, se ele for descendente do rei Davi era descrito na Bíblia como ruivo, e a galera começa a trazer, aqui alguns pontos, né? E o Grok começa a rebater isso. Cara, uma coisa que eu acho interessante é, talvez vai lá e dá uma lida, tá ligado? Quem sabe a gente lê a fonte, a gente lê a documentação do que a gente quer perguntar pro Grok. E aqui até o Grok falou uma coisa que eu não sabia. A palavra ruivo para o rei Davi, do hebraico admoni, refere-se a uma aparência saudável e avermelhada, indicando vitalidade, não o cabelo ruivo ou pele clara em si. Né? Então tem a questão de tradução aí. Mas uma coisa que eu achei engraçado foi ele perguntando assim, última pergunta, tá? Tipo, Grok, se não for te incomodar muito, tá ligado? Deixa eu te mandar aqui minha última pergunta. Última pergunta pra ti. Tu tem certeza? Tem certeza? Isso aqui eu achei muito engraçado. Mas com a GenAI, observa-se uma mudança. O esforço cognitivo desloca-se da execução para a supervisão. Por exemplo, ao automatizar a coleta de informações, a IA reduz o esforço em tarefas de recuperação de conhecimento, mas aumenta a necessidade de verificação dos resultados. Portanto, discutimos implicações para o design de ferramentas de GenAI que aumentam a consciência, motivação e capacidade dos trabalhadores do conhecimento para pensar criticamente. Eu acho que a gente precisa dessa mudança. Eu acredito que uma das coisas que no code
né? Um Cloud CLI. A galera comentou, Lucas, por que tu fica falando Cloud CLI, Codex CLI? Pelo amor de Deus, é CLI, cara. Eu sei que é CLI, cara. Mas é mais legal falar que é o CLI. Né? Então, ali no CLI, tu tá revisando o código, mas tu não tá pensando sobre aquele código. Eu acredito que as empresas elas precisam adicionar novos passos. Uma das coisas que eu gostei, por exemplo, no Codex da OpenAI, que eu sou a minha API aqui, mas o Codex, ele pergunta se tu quer que ele explique o que ele está modificando. Então, isso é algo que, ao meu ver, deveria ser ao contrário, tá ligado? Tu poderia fazer o questionamento, teria que ser um input mais aberto ali do porquê de tu conseguir dar o feedback ali pra IA ou pensar criticamente sobre o que a IA está modificando, mas isso num pipeline que não é simplesmente hoje, deixa eu dar 2 passos atrás, mas hoje o que eu tenho certeza que tu faz. Tu vai lá, pede pra IA alguma coisa, ela te gera, e aí se não foi o que tu esperou, tu pede pra ela gerar de novo ou tu pede pra ela modificar. O que a gente vai ter que mudar no pipeline, eu acho, pra trazer o pensamento crítico humano para esse processo de geração da IA, enquanto ela tá pensando no thinking, tu conseguir interagir com ela e fazer de fato ali um pair thinking. Acho que isso seria o essencial. Mas as empresas não vão fazer isso, sabe por quê? Porque tu gasta mais token pedindo pra ela refazer. Quando ela faz algo e ela quebra algo e tu tem que mandar ela fazer de novo, ou ela faz errado, tu tem que mandar ela fazer de novo, tu tá usando mais token. E no final, as empresas elas querem te vender token. Trabalhos relacionados, pensamento crítico. Adotamos a taxonomia de Bloom como referência para pensamento crítico que inclui 6 níveis de objetivos cognitivos. O conhecimento, que é recordar ideias, compreensão, que é demonstrar entendimento, aplicação, que é aplicar ideias, análise, que é contrastar e relacionar ideias, e síntese, combinar ideias. E por fim, aqui a gente tem a avaliação, que é julgar essas ideias com base em critérios. Cara, muito interessante então aqui. A gente tem o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Foi identificado que a maior confiança das pessoas na execução e a avaliação de tarefas correlaciona-se com maior percepção de pensamento crítico. Então se tu tá na parte de aplicação e avaliação, as pessoas correlacionam isso com um maior pensamento crítico. Em contrapartida, a maior confiança na IA está negativamente correlacionada com o uso percebido do pensamento crítico. Interessante, cara. Metodologia da pesquisa deles aqui. Participantes avaliaram diferentes exemplos de uso de IA generativa. Então a gente tem aqui a imagem de como que foi. Então tu tem o survey, tu tem o GenAI Tool mostrando alguns exemplos, tu tem uma fábrica de tarefas, o tipo da tarefa e o quão confiante está naquela tarefa. Tu tem o Critical Thinking Assessment, que seria, vamos aqui fazer o assessment do teu pensamento crítico. E aí eles dividiram aqui o User Factors por idade, por gender e o quanto ocupação, quanto confia no GenAI e por aí vai. Tá? Essa é a imagem que ele está referenciando aqui. Para cada exemplo, relataram um tipo de tarefas, como confiança na execução, esforço percebido do pensamento crítico. As respostas incluíram perguntas fechadas e textos livres. Fatores do usuário também foram medidos, como reflexão, confiança em GenAI, gênero, idade e ocupação. As respostas foram analisadas quantitativamente. Resultados: percepção do esforço em pensamento crítico. A figura 2 mostra como os participantes perceberam o esforço cognitivo ao usar a GenAI em diferentes níveis. E aí eu acredito que ele está falando desse tabelão aqui. Vamos lá, para tarefas de conhecimento, compreensão e aplicação, a maioria percebeu menos esforço. Para análise e síntese, o esforço foi levemente reduzido com menor diferença. Então tá aqui, ó, esse é o resultado, tá? Esse é o azul que ele tá falando, ó. Much less effort, com menos esforço, e o vermelho ali é muito esforço, tá? O azul, então menos esforço. Quanto mais laranja ali, mais esforço. Em avaliação, mais participantes relataram mais esforço, sugerindo que a IA exige mais trabalho crítico para julgar resultados. Esses resultados ilustram uma mudança de foco do fazer para o avaliar, reforçando a ideia de que a GenAI muda o papel do trabalhador do conhecimento para um papel mais supervisório ou reflexivo. A conclusão, então, é que eles entrevistaram 319 trabalhadores do conhecimento que usam ferramentas de GenAI, como o ChatGPT e Copilot, no trabalho pelo menos uma vez por semana. Cara, uma vez por semana? Tá louco, uma
uma vez por semana. Quantas vezes vocês usam o GenAI, cara? Uma vez por hora? Eu acho que a gente tá usando muito mais do que uma vez por semana, cara. Esses estudos aqui, eles precisam ser refeitos. Uma vez por semana, não, ao meu ver, não vê a realidade atual, pra ver como as coisas estão escalando. Então a conclusão final é, embora a GenAI possa aumentar a eficiência, ela também pode inibir o engajamento crítico e levar à dependência excessiva a longo prazo. Dependência que a gente vê aqui. Então aqui a gente vê muita dependência das pessoas no Grok, cara. Principalmente pessoas, pô, ao invés de tu ver o que as pessoas estão falando, tu vai e pergunta pro Grok a mesma coisa que outras pessoas já falaram. E aí tu vira esse meme. Grok, isso é verdade? Ao invés de tu perguntar pro Grok alguma informação e tu decidir se é verdade, tu tá perguntando pro Grok se aquilo ali é verdade. Então isso reduz aqui, né? Reduzindo a capacidade de resolver problemas de forma independente. Maior confiança na GenAI está associada a menos esforço crítico. O foco do pensamento crítico desloca-se de coleta de informações para verificação, de resolução de problemas para a integração de respostas da IA, da execução de tarefas para a gestão das tarefas. A conclusão é clara, é necessário projetar ferramentas de GenAI que apoiem o pensamento crítico dos trabalhadores do conhecimento, superando barreiras de consciência, motivação e capacidade. Aí eu acho que o maior problema que eu vejo é que hoje isso iria contra a venda de tokens, cara. As empresas vão ter que melhorar isso e elas vão ter que basicamente perceber, e na verdade elas não vão perceber. Agora, enquanto eu falava, eu pensei em algo, porque além delas querem te vender mais token, tem um fator de dependência, cara. É o lock-in que elas te fazem ter. Tu fica dependente da IA e isso é bom pra elas. E esse é o maior problema. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Como é que a gente vai obrigar as empresas a mover pra um caminho que não deixa a gente mais dependente delas? Acho que a gente não... É difícil tu obrigar, né, as empresas, mas eu acho que começa aqui por nós debater esse assunto e tentar nos policiar. Quem sabe vamos parar de delegar pro Grok e continuar se hidratando.